E aí agora vamos entender então um pouquinho, né, quais são os fatores, quais são os critérios, ou quais são algumas questões importantes que a gente precisa se preocupar quando a gente fala inicialmente de SEO on-page, né? O SEO on-page, um dos fatores importantes que vocês estão vendo aqui no slide, né? A arquitetura de informação. É muito comum você estar no mercado, dizer que você é um especialista em SEO, ou trabalhar com consultoria em SEO, e a pessoa chegar para você e falar assim, ah, eu acabei de fazer meu site, mas o meu site não está aparecendo bem no Google, né? Você pode dar uma olhada para mim? Né? Posso. Eu posso dar uma olhada para você, mas a questão toda é, esse trabalho de SEO, né, se você acabou de fazer um site novo, você tinha que ter pedido para alguém, você tinha que ter contratado uma consultoria, ou contratado um especialista, ou contratado alguém para ficar internamente, no momento que você decidiu fazer o site novo, né? Então assim, no momento que você decidiu fazer o site novo, uma das etapas importantes no planejamento desse site novo vai ser a etapa de arquitetura de informação. Então essa etapa de arquitetura de informação, ela é extremamente importante para você começar a pensar a estrutura de navegação, a estrutura de rotulação que você vai trabalhar no seu site. Tudo isso você deve levar em consideração e tudo isso vai ajudar, vai impactar num bom resultado dentro de SEO. Outros fatores importantes que eu queria compartilhar com vocês, né? As palavras-chave mais relevantes, elas devem estar presentes no título, né, do seu código de página, né? Que o comando que a gente utiliza é o comando title. Então, normalmente, né, na maioria dos casos, as páginas em HTML, elas têm um único title. Isso, na verdade, é uma recomendação da W3C, né, que seria aí o nosso CREA, né, a nossa OAB do mundo web, né? E a W3C ela diz, olha, normalmente as páginas HTML elas precisam ter um único title, e aí você pensando SEO, o ideal é que a palavra-chave, o termo que você quer trabalhar, ou o termo mais importante que você quer trabalhar, ele esteja nesse comando title, que define o título que vai aparecer no seu browser, tá? Como a gente hoje ainda tem uma busca muito relacionada a resultados nos browsers, é importante a gente pensar dessa maneira, né? Quando a gente tiver buscas por voz, né, funcionando lá no dia a dia, né? Busca por desktop morreu, né? Agora é só por voz. Aí a gente traz as novidades para você, mas por enquanto ainda é muito mais ocorrem muito mais buscas feitas pelo universo desktop, pelo universo mobile, do que ainda por voz, né? Cada página deve possuir um título title próprio, relevante, diferente das outras páginas. É proibido ter título duplicado, né? Então, cada página do seu site, ela tem que ter um título diferente, né? Isso pode, inclusive, ser fator de punição para o seu site, né? A ordem das palavras, né? Se o seu site não for uma Coca-Cola, o ideal é que a palavra-chave ela esteja no início e aí as outras palavras sobre o seu negócio você coloca depois, né? Então, por exemplo, se você trabalhar com venda de rolamentos, né, para o segmento da indústria, você vai colocar a palavra rolamento primeiro e aí depois você coloca o nome da sua empresa, né? Não adianta você falar assim, ah, mas a minha empresa ela é forte. Tudo bem, mas é porque a pessoa está pesquisando por rolamento, né? Então você colocar o nome da sua empresa e depois a palavra rolamento, não tem problema nenhum. Mas as recomendações é que você coloque a palavra-chave primeiro e depois você coloque o nome da sua empresa, se a sua empresa não for uma gigante no segmento, né? Descrição da linguagem do domínio, né? No meta-language. Esses fatores aqui, pessoal, alguns fatores são um pouco mais técnicos. Então, se você, por exemplo, for um gestor de marketing ou se você for um conhecedor de marketing sem conhecimentos técnicos, não tem problema. Você mostrando isso aqui para um front-end developer, para um desenvolvedor, ele vai entender o que você está pedindo para ele e ele vai conseguir fazer, né? Eu não estou recomendando aqui que vocês façam nada que não seja simples e que não possa ser feito, né? Na maioria das vezes. Trabalhar com as imagens
imagens de texto alternativo, né? Então, assim, trabalhar, na verdade, o texto alternativo nas imagens que você vai colocar no site. Normalmente, quando você coloca uma imagem no seu site, existe um atributo no comando de imagem, que é o atributo alt, que é o Alternative Text. Então, você dentro desse alt, você precisa colocar a descrição utilizando a palavra-chave. E se você for trabalhar com HTML5, você, na verdade, não vai utilizar o texto alt, você vai trabalhar de uma outra forma, e aí é importante você entender dentro do universo do HTML5 como é que você faria isso. Mas, enfim, existe também uma forma de você utilizar um texto alternativo dentro do HTML5, só que você não utiliza o comando alt, tá? O nome do arquivo das imagens deve ser nomeado com as palavras-chave e descrição da imagem em questão. Então, assim, ao invés de você salvar uma imagem como 3542.jpg, né, o ideal é que você coloque, né, no arquivo da imagem a palavra-chave, o termo que você está utilizando ou a descrição dessa palavra-chave. Você pode utilizar o próprio texto alternativo para fazer isso. Então também é uma coisa muito importante você pensar aí quando você estiver pensando a parte on-page do seu site, né? Verificar se o conteúdo do seu site está duplicado, né? Muitas vezes as pessoas elas têm digamos assim, uma certa preguiça, né, para trabalhar a questão do conteúdo. E aí o cara vai, faz uma pesquisa na internet, faz um levantamento na internet, encontra um monte de gente que já está falando aquele tipo de informação, ele copia e cola, põe no site dele, diz que aquela informação é dele, nem cita a fonte, né? Isso é conteúdo duplicado, isso não vai ajudar você em nada na parte de SEO, muito pelo contrário, isso pode te dar uma punição. Você tem que evitar isso aí, né? Evitar copiar conteúdo de outros sites, o seu conteúdo deve ser único, né? E aí entenda o seguinte, quanto melhor o SEO do seu site, é interessante que você tenha ali alguém escrevendo aquele conteúdo com carinho, né? Então repara que se você tá entrando no site, você tá vendo um produto e aquele produto não tem uma descrição, isso pode estar impactando nas vendas do seu site, né? Então assim, não é só também para a questão do SEO. O SEO, inclusive, ele tem muitos fatores hoje em dia que pesam mais pela questão da experiência do usuário quando ele está navegando no seu site do que fatores que eu estou citando aqui, né? Você pode cumprir esses fatores todos, eles ajudam, mas, por exemplo, o tempo que o cara fica no seu site e evitar a taxa de rejeição toda vez que a pessoa entra no seu site é muito mais importante, relevante, te ajuda muito mais, te dá muito mais ponto do que você ter o title ou não ter o title, né? Mas assim, o title não deixa de ser importante. E uma outra coisa também bem interessante de falar no ponto de vista de SEO é o seguinte, o SEO, não adianta você falar assim, o Gustavo listou aqui, no primeiro slide ele listou aqui 5 itens, 7 itens, e depois ele listou aqui mais 6 itens, né? Então, eu vou fazer metade de cada slide, né? Assim, o ideal é que você faça esses todos e outros fatores comprovados que eu tenha colocado em material extracurricular para você, né? Então assim, são esses fatores aqui que eu estou trabalhando com você, né? Evitar as stop words em URL, trabalhar com URLs amigáveis, né? URLs que você consiga ler o nome do produto ou a palavra-chave na URL, né? Todos esses itens eles são importantes. E aí fazer um só de todos eles, né? Ter uma lista com 12, com 15 e fazer um só, não vai contar muito ponto. O ideal é você tentar cercar o teu SEO por todos os lados, né? Por todas as possibilidades. Então fique atento a isso também quando você estiver pensando o SEO on page para o seu site.